Oi pessoal, vocês estão assistindo a mais um Abrindo os Olhos. No último Abrindo os Olhos, nós falamos sobre o cubismo. E eu terminei o programa dizendo que o cubismo influenciou outras formas de arte, incluindo a arquitetura. Aí a gente pensa, como é que pode o cubismo ter influenciado a arquitetura? Até que ponto? Vamos pensar bem. O cubismo era mostrar uma figura, qualquer que fosse, em todos os ângulos possíveis, num único campo de visão. Muito bem. Então, como é que a gente iria ter esse paralelo com a arquitetura? Antes da gente falar isso, a gente tem que ver primeiro o porquê dessa mudança na arquitetura moderna. O início do século foi marcado pelo ponto culminante da arquitetura Art Nouveau, e que a gente pode considerar que ela estava já um pouquinho fora de moda. Muitos arquitetos começaram a se incomodar com esse novo padrão do Art Nouveau, dos excessos de floreios, os excessos de ornamentos. Então, alguns arquitetos começaram a partir para uma simplificação no design arquitetônico. Arquitetos alemães, por exemplo, como o Peter Behrens e o Adolf Loos. Esses foram os primeiros que começaram a reagir contra os excessos de ornamentos do Art Nouveau. Então, esse é um ponto. Qual é o outro ponto? Como a gente pode ainda, a pergunta está no ar, como é que a gente pode relacionar o cubismo com a arquitetura? Só através dessa simplificação desses arquitetos? Não. Vamos analisar o seguinte. Até o final do século XIX, a arquitetura ou qualquer projeto arquitetônico se baseava numa fachada e o restante de um edifício ou casa. Então, nós vamos imaginar como a fachada como o ponto principal, e é o campo de visão que a gente tinha. Se a gente comparar isso com o cubismo, que é uma democracia do olhar, onde você consegue ver todos os ângulos ao mesmo tempo, a única maneira da gente comparar isso, ou um arquiteto tentar chegar a essa ideia do cubismo, é fazer com que todos os ângulos de um edifício sejam iguais. Então, a partir de um certo momento, no início do século, principalmente com o início da arquitetura alemã, vai se iniciar essa chamada, que foi chamada de arquitetura racionalista. Como eu disse, o Peter Behrens e o Adolf Loos são representantes. E também teve um outro representante, ainda jovem na época, Walter Gropius. Foi ele que começou a ter essa intenção de fazer um paralelo com o pensamento cubista. Foi o Gropius que iniciou um movimento chamado Bauhaus. Esse termo Bauhaus é difícil, não existe tradução para esse termo, mas a palavra Bau em alemão significa construir, Haus, casa. Então tem uma relação dessa construção de um edifício. O Gropius se influenciou muito com as ideias do William Morris. Mas como assim, Paulo? Se você falou que é uma reação contra o Art Nouveau, como é que pode? As ideias, eu digo, as ideias em relação a ter uma escola que se envolvesse não só com arquitetura, mas com todos os meios de produção que compõem uma residência. Não só o seu projeto arquitetônico, mas os móveis, tecidos. E foi isso que o Walter Gropius fez no prédio da Bauhaus que ele projetou. Nesse prédio, portanto, era uma escola que se ensinaria o design não só arquitetônico, mas o design de móveis, etc. A Bauhaus se tornou uma grande febre nos anos 30, mas não há dúvida nenhuma que a Bauhaus foi uma estética de arquitetura, de design
muito germânica, que tem, como eu disse, um paralelo com o racionalismo e que deixou muitas influências posteriores, que é o que a gente vai ver em programas próximos. Muito bem, então hoje a gente falou um pouquinho da Bauhaus, vocês já devem ter ouvido várias vezes esse termo, e a gente ficou sabendo esse paralelo do cubismo com a arquitetura. No próximo programa a gente vai ver um pouquinho sobre a pintura expressionista, as influências, né, que sofreu, isso a gente já adiantou, sobre do Van Gogh. Depois lá na frente vai influenciar o surgimento da arquitetura expressionista, que também a gente já chegou a falar um pouquinho, tá? Então a gente se vê no próximo Abrindo os Olhos. Até lá!